Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de criação de sites com WordPress. Na aula de hoje, ainda utilizando aqui, com o auxílio do ChatGPT, nós vamos elaborar a estrutura de conteúdo aqui do nosso site. Ou seja, vamos elaborar aqui os títulos e os textos aqui que vão compor o nosso site, beleza? Mas antes, como sempre, eu já vou pedir para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas desse curso aqui no canal. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de criação de sites do WordPress, com WordPress, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal, com recursos totalmente gratuitos. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito aqui da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, galera, então nas aulas anteriores, utilizando aqui o ChatGPT, nós geramos aqui a nossa marca, nós criamos a nossa marca, nós damos um nome para nossa marca de pizzaria, geramos a logomarca. Na segunda aula, a partir da logomarca, nós geramos aqui a identidade visual pretendida para o nosso site. Nós geramos a paleta de cores e o conjunto de fontes que nós utilizaremos para o nosso site. E aí nessa aula, conforme eu falei para vocês, nós vamos gerar a estrutura de conteúdo do nosso site, os títulos e os textos que vão compor aí o nosso site. Então, para isso, qual é a estratégia que a gente utilizou aqui, Eu acessei aqui no Google e digitei pizzarias do Rio de Janeiro, Como a nossa pizzaria, fictícia, ela se concentra no Rio de Janeiro, então eu pesquisei aqui pelo meu nicho, na cidade onde, a minha pizzaria, no caso, o meu cliente, o dono dessa pizzaria, ele vai atender. Por quê? Porque a gente vai buscar aqui, a partir dessa busca, estabelecer uma base de dados para a gente, então, estruturar o nosso conteúdo, beleza? Então, o objetivo aqui, o que a gente vai fazer? Fizemos a busca aqui por pizzarias do Rio de Janeiro, tá vendo? Geralmente, aparece aqui sempre os primeiros resultados da busca. Geralmente aparece aqui esses resultados, os locais e os anúncios, patrocinados, Aqui não está aparecendo, mas geralmente aparecem os anúncios patrocinados. Se aparecer os anúncios patrocinados, você vai selecionar sempre os primeiros anúncios orgânicos, beleza? O anúncio patrocinado, ele vem escrito anúncio ou patrocinado. Aqui no caso, você vai, abaixo dos patrocinados, pegar aqui os anúncios orgânicos. E aí você vai pegar sempre dos 3 aos 5 primeiros, conteúdos orgânicos que aparecem aqui, porque esses sites, esses resultados é que o Google considera como relevantes. E aí a gente vai selecionar cada um desses domínios aqui, tá vendo? Então no momento que eu fiz essa pesquisa aqui, os 5 resultados que apareceram para mim foi esses aqui, tá vendo? Desses sites aqui. Domínios Pizzaria, Ela Pizzaria, Zaga Pizza Bar, Suburbanos e a de Blase Pizza. Então foi esses 5 resultados que apareceram aqui para mim como os melhores posicionados. E aí, a partir desses resultados, é que eu vou estruturar o que eu chamo de base de dados, Então a gente foi no Google, nós selecionamos aqui de 3 aos 5 primeiros resultados que aparecem na busca orgânica do Google, os 3 primeiros resultados. E aí eu vou pegar os links, as URLs desses sites aqui, e vou pedir ao ChatGPT para que ele extraia a base de dados desses sites aqui. Qual é o objetivo? Eu quero que ele extraia para mim os títulos principais, os títulos H1, H2 e H3, as palavras-chave utilizadas por esses sites aí, que faz com que eles se posicionem
nas primeiras posições do Google de forma orgânica. A meta description, né, que é aquela descrição que aparece no motor de busca, né, quando o usuário ele faz a busca, beleza? Eu quero extrair esses dados aqui para, a partir desses dados, eu poder, então, estruturar aqui o conteúdo do meu site, beleza? Então, para cada um desses sites aqui, vou vir aqui no ChatGPT, vou abrir aqui a seção onde eu fiz esse procedimento. Beleza, galera. E aqui eu estou na seção onde eu fiz aqui o processo de criação da estrutura do conteúdo. Para iniciar, mais uma vez, assim como eu fiz nas duas aulas anteriores, coloquei aqui um prompt de preparação, onde eu pedi para que ele não utilizasse dados de outras seções que eu utilizei aqui no ChatGPT. Então, apliquei aqui esse prompt, beleza, ele memorizou, e aí a partir daí eu coloquei o outro prompt. E aí esse prompt aqui, tá vendo? É um prompt no qual eu falo para ele para extrair a base de dados aqui de cada um dos sites. Então, para cada site, eu apliquei esse prompt aqui de extração de dados, né? Então, a primeira fase, a primeira etapa do nosso processo aqui é a extração da base de dados dos sites concorrentes, dos sites do nosso nicho. Então, eu implementei aqui essa base de dados, tá? Esse prompt aqui para extração dessa base de dados, tá vendo? E aqui abaixo eu coloquei a primeira URL. Então, para cada uma dessas URLs aqui, eu vou executar esse prompt separado, beleza? Eu vou extrair uma base de dados separada. Então, como foram 5 sites que eu selecionei, então eu vou aplicar esse prompt 5 vezes. Então, eu apliquei aqui para o primeiro domínio, né, para o primeiro site, o dominos.com.br. Acontece que ele não consegue acessar, né, extrair a base de dados acessando diretamente aqui na URL. E aí o que ele me pede? Para que eu envie o arquivo HTML da página. Então, como é que você faz isso aqui quando você não consegue, quando ele não consegue extrair os dados a partir da URL direto, né? Você vem aqui no site, clica com o botão direito aqui uma área vazia, vem aqui em salvar como. E aí nessa caixinha que vai abrir, você vai dar aqui um nome aqui para esse arquivo e vai salvar nesse formato aqui, ó, página da web somente HTML, e vem em salvar. Beleza? Você salvou, você vai voltar aqui no ChatGPT e aqui você vai anexar o arquivo. Você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais, adicionar fotos e arquivos, e aí você vai selecionar a pasta do seu computador onde você salvou aquele arquivo HTML e vai enviar para ele fazer o processo de análise, beleza? Então aqui no caso eu fiz esse procedimento, enviei o arquivo HTML e a partir daí ele fez o procedimento de extração de dados aí dessa página, beleza? Então olha aqui, ele coloca o conteúdo que foi extraído, os títulos por página, os metadados. E aí, em determinados casos, mesmo eu enviando o arquivo HTML, ele não vai conseguir extrair os dados. Por quê? Nesse caso, no caso desse site aqui, por exemplo, os arquivos eles são gerados dinamicamente por JavaScript. Então as informações elas não estão no HTML estático da página. Então, em muitos casos, você não vai conseguir, ele não vai conseguir extrair os dados dessa URL aqui, desse arquivo HTML, beleza? E aí, por isso, a necessidade de você colocar mais resultados aqui para ele. Então, aí ele extraiu, né, o que ele conseguiu de extrair de dados desse domínio aqui, repetiu o prompt aqui para o segundo domínio, que foi esse aqui, ó, que apareceu para mim como a segunda opção, que é a Zaga Pizza Bar. Novamente, ele colocou para mim que não conseguiu extrair os dados a partir da URL direto. Salvei o HTML da página, enviei para ele e ele conseguiu extrair aqui o conteúdo. Então aqui no caso ele extraiu aqui o conteúdo, ele conseguiu extrair para mim aqui os títulos, né, as listas aqui, tá vendo? Ele conseguiu extrair todas as seções aqui da página praticamente, né? E aqui os títulos por página, ele lista para mim aqui o H1, o H2, o H3, até um H5 ele conseguiu extrair. Os metadados aqui, tá vendo? O que é o título do site, a descrição do site e as palavras-chave
utilizadas aí pelo site, beleza? Então isso aqui é importante aqui para o processo que eu quero aqui para gerar o conteúdo aqui do meu site. Beleza, aqui ele conseguiu extrair aqui os links das imagens do produto, as ícones, o CSS, beleza. Aqui ele colocou as observações. E aí eu coloquei aqui, repetiu o prompt para mais um domínio, para mais um site de pizzaria, no caso, para ela pizzaria. Novamente, ele não conseguiu extrair diretamente os dados da URL, enviei o arquivo HTML. Aí ele conseguiu mais uma vez extrair aqui os dados. Ele extraiu aqui o cabeçalho, o menu principal, os itens do menu principal, a seção Hero do site, né? Que é aquela seção que aparece logo abaixo do menu, do cabeçalho. Ele foi colocando aqui para mim todas as seções, o título e a descrição de cada seção, os call to actions, beleza? E aí ele foi extraindo todos os dados aí que ele conseguiu tirar do HTML dessa página. Ele listou aqui os títulos por página, os metadados, né? No caso aqui é as palavras-chave, a descrição, ok? Os arquivos estáticos, e aí beleza. Repetir mais uma vez o mesmo prompt de extração de dados para os sites suburbanos. Mesmo esquema, ele não conseguiu extrair, subiu o HTML para ele extrair os dados do site, tá vendo? Foi extraindo todos os dados aqui que eu precisava. Por fim, eu repeti o prompt para o último site aqui da lista, que é de Blasi Pizzas, aqui no caso. Novamente ele não conseguiu extrair direto da URL, subiu o arquivo HTML, mesmo esquema ele foi extraindo aqui os conteúdos aqui, os dados aqui da página. Beleza. Para cada dado desse que ele foi extraindo aqui, eu intitulei base de dados. Então eu montei aqui 5 bases de dados aqui. Ele elaborou para mim 5 bases de dados aqui para mim, nessa primeira parte aqui da sessão, beleza? Então a primeira fase desse nosso processo de estruturação de conteúdo do nosso site, ele está pronto. Aqui foi formar as bases de dados aqui dos sites concorrentes que melhor posicionados no Google. E aí eu começo a segunda fase desse processo, onde eu passo um prompt para ele então gerar para mim aqui o que eu chamo de conteúdo pilar aqui. Ou seja, ele, com base nas 5 bases de dados acima, ele vai gerar um conteúdo pilar aqui, mesclando, né, os dados que ele conseguiu extrair lá das bases de dados, beleza? Antes aqui no caso, de acordo com o próprio prompt, ele me pergunta se eu quero definir uma palavra-chave, né? Se sim, para eu colocar a palavra-chave, se não, né, ele vai escolher a palavra-chave principal relevante baseada nas bases de dados que ele me forneceu lá em cima. Eu respondi que não tem palavra-chave, e aí com base na minha resposta, e com base, né, nas bases de dados fornecidas lá em cima, ele concluiu que a melhor palavra-chave aqui é pizza artesanal no Rio de Janeiro. E aí ele estruturou um conteúdo pilar baseado nas bases de dados, no qual ele vai inserir aqui a palavra-chave aqui de forma sutil dentro do meu conteúdo, de acordo com o que eu forneci nesse meu prompt aqui em cima, beleza? Então ele gerou aqui o conteúdo, tá vendo? Ele estruturou aqui o título H1 do site, né? Que vai aparecer no site, aqui os H2, né? Então cada parte aqui é uma seção do nosso site, tá vendo? É uma seção desse conteúdo, melhor dizendo, ok? Então ele estruturou aqui o conteúdo com base aqui, né, nas bases de dados que eu forneci. Note que nesse conteúdo pilar, ele coloca aqui os dados de cada uma das pizzarias, tá? Não é isso que eu quero, obviamente, né? Mas a gente vai continuar aqui aprimorando aqui esse processo. Então aqui no caso, essa tarefa está concluída. Ele gerou aqui as seções, ele gerou aqui um FAQ, beleza? A meta description aqui do site, as palavras-chave secundárias, beleza. E aí eu coloquei aqui mais um prompt,
no qual eu acrescento aqui as informações do site. Então, dentro desse prompt, eu coloquei aqui as informações do site, que é o nome do site, sobre a empresa, o contato, os serviços, os diferenciais, beleza? E aí, com base nas informações do site, ele me gerou aqui um novo conteúdo chamado Informações do Site, onde ele gerou um novo conteúdo aqui, né, baseado aqui com as informações do site, né? Então ele coloca aqui o nome do site, aqui uma breve descrição sobre a empresa, os dados de contato, os serviços, os diferenciais da empresa de acordo com o que eu coloquei lá em cima, né? Ele já gera o texto aqui bonitinho, os títulos, a estrutura de títulos, beleza. E aí, por fim, eu coloco aqui mais um prompt, no qual eu quero que ele junte o conteúdo que ele gerou lá no conteúdo pilar, né, antes das informações do site, englobando as informações do site, beleza? Então eu quero que ele insira as informações do site, né, o conteúdo das informações do site, dentro daquele conteúdo pilar que ele gerou anteriormente. Então, dessa forma, ele me pergunta se eu quero manter a estrutura antiga, né, do conteúdo pilar, se eu quero criar uma estrutura nova com título e sessões exclusivos para GiroPix. Eu coloquei aqui a segunda opção. E a partir daí ele me gerou um novo conteúdo pilar, no qual ele aproveita a estrutura do conteúdo pilar que ele gerou anteriormente, inserindo as informações do site, a GiroPix aqui no caso. E aí, esse aqui é o resultado final, tá vendo? Ele coloca aqui o título H1, GiroPizza, aqui as seções aqui com H2, um texto, mais chamada para ação, mais uma seção aqui, tá vendo? Aqui nessa seção, ele dá aqui duas subseções, tá vendo? Uma para cada serviço que a empresa oferece, que é o rodízio e o delivery de pizzas. Aqui é a seção dos diferenciais, né, onde você pode colocar aqui os onde ele coloca aqui os diferenciais da GiroPizza. Aqui os dados de contato, né? O que eu esqueci de colocar aqui foi o endereço, né, da nossa pizzaria, mas isso aqui não tem problema, que isso aqui a gente pode inserir depois lá no nosso site, beleza? Então, o que eu pedi, ele gerou aqui. Aqui ele gerou sobre a GiroPizza, né, os dados sobre a empresa. No final ele inseriu aqui um FAQzinho, né, perguntas frequentes. Aqui ele colocou a meta description, né, a descrição. Aquela descrição que aparece no resultado da busca, né, quando o usuário faz a busca lá no Google, né, então aparece essa descriçãozinha aqui abaixo do resultado. Aqui ele colocou as palavras-chave principais e secundárias, então a palavra-chave principal ele colocou aqui pizza artesanal no Rio de Janeiro e colocou algumas aqui como secundárias. E aqui ele deu um resumo aqui final desse novo conteúdo, beleza? Então a estrutura aqui do nosso conteúdo, a estrutura de conteúdo do nosso site, ela já está pronta, beleza? E aí eu cheguei a isso através de um processo de aplicação aqui de prompts aqui no ChatGPT, no qual eu cheguei a essa estrutura aqui. Então você deve ter visto que os prompts que eu coloquei lá em cima são prompts bem grandinhos, certo? E aí, se você deseja mesmo que eu disponibilize esse conjunto de prompts aqui para você gerar a estrutura aí de conteúdo do teu site, do site do teu cliente, se você quer que eu disponibilize para você a estrutura de prompts que eu utilizei nessa aula, então eu vou estabelecer a seguinte meta para vocês. Se esse vídeo aqui ele chegar a 100 curtidas, beleza? Se ele chegar a 100 curtidas, a 100 likes, eu disponibilizo o conjunto de prompts que eu utilizei nessa aula para vocês lá no nosso canal do Telegram, cujo link eu vou deixar disponível para vocês aqui no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo, beleza? Então, esse vídeo aqui chegando a 100 likes, a 100 curtidas, você acessa lá o nosso canal no Telegram, beleza? Entra lá no nosso canal do Telegram
que esse conjunto de prompts utilizado nessa aula para gerar a estrutura de conteúdo do site vai estar disponível lá para você só baixar, e aí é só você adaptar aí para os mais diferentes tipos de negócio, beleza? Combinado? Então, se você terminou de assistir esse vídeo, viu que é um conteúdo de valor, já deixa o seu like aí, ajude aí, né, a gente atingir essa meta de 100 likes aí para eu poder compartilhar com vocês a estrutura aqui de prompts dessa aula, beleza? Então, galera, é isso. Mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para um amigo seu que queira aprender a criar sites, mas não deseja aprender programação. Indique esse curso porque esse curso ensina o WordPress, que é uma ferramenta livre, gratuita, que é capaz, né, de criar qualquer tipo de site sem necessidade de programação, ok? E claro, divulgando o nosso curso, você nos ajuda a disseminar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, e assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico e web design aqui para o canal, beleza? Então, forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.